Irmãos, vamos ler Provérbios 14, verso 26, texto bíblico que fundamenta o nosso estudo dessa noite. Vamos ler juntos? No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Somente a congregação agora, só os irmãos. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, este capítulo do livro dos Provérbios apresenta uma comparação entre o ímpio e o justo. Então encontramos o verso 26 falando do homem justo. É aquele homem que vive no temor do Senhor, que considera o valor da lei do Senhor, que obedece à palavra do Senhor. Esse homem, diferentemente do ímpio, sempre tem amparo, não está sozinho, perdido em suas ideias, nas influências deste mundo mau, não está vivendo a incerteza daqueles que não têm o Senhor. Isso é um refúgio para aquelas vidas que ele influencia aqui, chamados de filhos. O conhecimento das Escrituras e a sua vivência como lei de Deus é o diferencial entre aquele que serve ao Senhor e aquele que despreza o Senhor. Aqui mesmo no livro de Provérbios, no capítulo 1, vejam o que nos diz o verso 7, texto muito conhecido da palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o ensino do Senhor. Ao falar do temor do Senhor, a palavra de Deus está falando do respeito à lei de Deus, do crédito que é dado à palavra de Deus. Meus irmãos, à medida que cresce o descaso com a palavra de Deus, tão acessível em nossos dias, cresce também a quantidade de cristãos fracos diante das investidas de Satanás. Gente que poderia ler mais a palavra de Deus, mas não lê e por isso, às vezes, se vê envolta em crendices. De algum modo, surpreendida em meio a uma programação no rádio ali, ouvindo no carro, essa pessoa que é crente em Jesus fica pensando no que é dito sobre aquilo que é chamado de signo. Ou então aquele crente, irmãos, que ao ser abordado por alguém numa rua, isso aconteceu comigo recentemente, lá na Avenida Francisco Sales, e ao perceber que não deveria dar dinheiro àquela pessoa, a pessoa amaldiçoa. Eu ouvi palavras terríveis de alguém a quem eu entendi que eu não deveria dar dinheiro. O crente que está firmado na palavra de Deus, imediatamente recorre à palavra de Deus e diz: agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nenhuma praga virá sobre aqueles que confiam no Senhor, nenhuma arma forjada do inimigo. O Senhor é torre forte. Mas há crentes, irmãos, que ficam impressionados quando ouvem essas coisas. Ainda me lembro que quando criança, os meus pais trabalharam na formação de uma nova igreja. Nós éramos todos membros da primeira igreja batista da cidade, e aquela igreja convocou os membros que moravam em nosso bairro para iniciarem uma congregação da igreja. E os meus pais passaram a auxiliar. E algumas vezes, irmãos, nós vimos macumba em frente à congregação. Isso é na Bahia, irmãos. E houve um dia especial que estava na porta da nossa casa, domingo pela manhã. E eu sempre acordei muito cedo com meu pai, e meu pai disse: pegue aí a vassoura e a pá. E eu obedeci. Peguei a vassoura e a pá. Vamos ali na frente que a gente tem que limpar uma sujeira que deixaram lá. Prato de macumba com tudo que os irmãos possam imaginar. Um pobrezinho de um frango preto, ali já morto, com farofa, com garrafa de cachaça, aquelas coisas.
À época, meu pai era um dos mais atuantes membros do ministério de evangelização daquela congregação. Eu fico imaginando, irmãos, se todos os crentes hoje diriam como meu pai: menino, pega ali a vassoura e a pá e vamos varrer uma sujeira que colocaram em frente à nossa casa. Irmãos, cresce a fraqueza de uma parte da igreja, graças a Deus não de toda a igreja, porque cresce o descaso com a palavra de Deus. Nunca tivemos tão grande acesso à Bíblia. Certamente, assim como eu, você tem a Bíblia em seu smartphone. Aplicativo gratuito, offline. Você nem precisa de sinal, você não precisa de Wi-Fi para acessar a palavra de Deus. Mas nós lidamos com o crescimento do descaso à palavra de Deus. Nações à beira do caos, até nações outrora conhecidas pelo temor à palavra de Deus. Nações que inegavelmente prosperaram porque foram formadas por gente que leu, que amou e que praticou a palavra de Deus. Igrejas que têm apostatado da fé, irmãos, porque já não há mais tempo para se ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. Famílias em contínua crise. Eu quero falar daquilo que os irmãos já sabem. Eu não trago ensino novo. Eu trago a lembrança do antigo ensino que é eficaz, que pode transformar para melhor vidas e famílias, nos sustentar nesses tempos difíceis. Eu trago para os irmãos o convite a cultivarem o saudável hábito da leitura regular das Escrituras e da sua aplicação para as famílias, especialmente os mais novos. Assim nós venceremos os grandes desafios deste tempo. Meus irmãos, o que está sendo dito aqui nesse maravilhoso provérbio é que a Bíblia forma pessoas tementes a Deus. A leitura da palavra de Deus te apresenta o Deus que é o centro da palavra. Quando o autor diz que no temor do Senhor tem o homem forte amparo, está dizendo que a Bíblia forma pessoas com musculatura espiritual. Vejam a oração de Jesus, conhecida como oração sacerdotal, naquele maravilhoso capítulo 17 de João. Eu quero destacar os versos 14 e 17. João, Evangelho de João, capítulo 17, versos 14 e 17. No verso 14, Jesus, o nosso Senhor, diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, Pai. É uma oração ao Pai, o Filho falando com o Pai. Eu lhes tenho dado aos teus filhos, tenho dado aos meus discípulos a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, alguns crentes ficam chateados quando alguém confronta e diz assim: não diz que é crente? Jogador de futebol que se declara publicamente como crente em Jesus, e quando ele comete um ato indevido no exercício da sua profissão, publicamente as pessoas condenam. Porque, meus irmãos, esse mundo nos ouve quando dizemos: Jesus Cristo transforma vidas. A palavra de Deus transforma corações. E o mundo então nos ouve, às vezes até educadamente, mas fica aguardando o momento de nos cobrar. E nos cobrará. O meu vizinho, que sabe que eu sou crente e pastor, ele está atento. Em algum momento ele irá me cobrar. O seu colega no serviço te ouve quando você diz: eu sou crente, creia em Cristo, a sua vida vai mudar. E ele fica esperando ver em você sinais de vida transformada. Jesus diz: o mundo odeia quem ama a palavra, porque a palavra condena este mundo. Porque a palavra de Deus confronta e muitas vezes reprova este mundo. Então Jesus diz: Pai, eu sei que eles não são do mundo, por isso eu tenho dado àqueles que são teus a minha palavra. Então a oração de Jesus no verso 17 é: santifica-os da verdade, torne-os cativos da verdade, separe-os para a tua verdade, a tua palavra é a verdade.
Semelhante conselho está no Salmo 1. Eu selecionei o Salmo 1 para que os irmãos percebam a unidade da palavra de Deus. O que Jesus diz na oração de João 17 é aquilo que o salmista diz no princípio do livro dos Salmos. Salmo 1, versos 1 a 3. Bem-aventurado, abençoado, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário disso, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O homem que dá crédito à palavra de Deus, que cultiva o hábito de utilizar a sua Bíblia, é comparado a uma árvore que está muito bem nutrida, não falta água, ela está plantada junto à água, e por isso dá fruto. A sua folhagem é forte, é bela, não murcha. O homem que teme ao Senhor e a sua palavra é firme. A palavra de Deus forma um homem firme. O seu caráter e a sua natureza, meu irmão, não são tão bons quanto parecem ou como esse mundo diz que são. Você e eu não somos tão sábios quanto aqueles que nos conhecem dizem que nós somos. Por isso, precisamos nos aplicar a conhecer inteiramente a palavra de Deus. O Salmo 119 diz: a tua palavra me torna mais sábio do que os meus mestres, mais sábio do que os idosos, mais sábio do que aqueles que esse mundo considera sábios. Então, irmãos, a utilização da palavra de Deus é o reconhecimento do crente de que ele precisa viver como uma pessoa temente a Deus, como alguém que anda nos caminhos do Senhor. Porque, irmãos, eu e você, nesse mundo, seremos estimulados a negociar as verdades eternas da palavra de Deus. Se você estiver disposto a amar o Senhor, você terá amado a palavra do Senhor. João 14, 21, que é que diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. A palavra de Deus é perfeita. Aquele que conhece, mas guarda. Aquele que tem acesso e pratica. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, esse versículo pode ser exposto em uma série de sermões. Que profundidade, quando a palavra de Deus diz, não basta ter acesso, não basta conhecer, é preciso praticar. Essa pessoa que conhece e guarda, declara que ama o Senhor da palavra, deu todo o crédito ao Senhor da palavra. Ai, quem ama o Senhor Jesus Cristo será amado do Pai. O Pai o amará de tal modo que se manifestará essa pessoa. Eu conheci a história de um casal, ele já está com o Senhor, já não está mais entre nós, que enfrentou algumas dificuldades. Mas ele, esse irmão em Cristo, um dia, há muitos e muitos anos, me disse: pastor, há dias mais difíceis do que outros, mas em todos eles eu tenho me agarrado só a uma certeza, de que o Senhor não aprova o divórcio, e eu não vou pecar contra o Senhor. Esse testemunho me impactou, meus irmãos. Por isso, quase 20 anos depois de ter ouvido isso, eu digo a vocês: ver um crente sofrendo, insatisfeito no matrimônio, mas pela fé dizer: eu estou decidido a não pecar contra o Senhor. Eu sei que Deus não quer o divórcio. Por isso, todos os dias eu me agarro a essa certeza de que, em meio às lutas, eu estou fazendo a vontade de Deus. Irmãos, isso me tocou muito. Isso me tocou.
Isso me emocionou. Ouvir alguém em sofrimento dizer: eu me agarro à certeza de que a vontade de Deus é que eu permaneça casado. Isso é ter conhecimento dos mandamentos do Senhor e os guardar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Utilize a Bíblia em sua casa, porque a Bíblia produzirá uma família temente a Deus. Peça a Deus sabedoria para fazer da rotina da sua casa uma caminhada com Deus. Irmãos, a minha casa não precisa se tornar uma reprodução daquilo que acontece aqui quando todos nós nos reunimos. Mas na vivência natural da família, os conselhos da palavra de Deus têm que ser observados, devem ser observados. Faça então da rotina da sua casa uma caminhada com Deus. Tenha muito cuidado com a forma como você trata o outro em sua casa. Tenha muito cuidado com as palavras que você pronuncia. Tenha muito cuidado com as licenças morais que você se dá em meio à sua família. Por exemplo, no uso do dinheiro, nas negociações, na venda, na compra. Tenha muito cuidado com aquilo que você faz no trânsito. O remédio para práticas nocivas é a submissão à palavra de Deus. O sustento da família, quando parece que esta está em crise, são os estatutos do Senhor. Algumas perguntas que faço a vocês e a mim. Temos acompanhado a participação de nossos filhos nos cultos, nas reuniões dos pequenos grupos e na escola bíblica dominical, na escola de missões. Precisamos valorizar a presença dos nossos filhos naquilo que a Igreja de Cristo oferece. Precisamos levá-los a entender que tudo isso é muito importante. Por que é, irmãos? Porque chegará o dia em que nem sabemos se nossos filhos estarão conosco. Os meninos de Divinópolis estão aqui, são 4 jovens que vieram morar e estudar aqui. Irmãos, chegou o dia, e eu sei que todos foram criados no Evangelho. São filhos de homens e mulheres crentes no Senhor. Mas chegou o dia em que precisaram ir para um outro lugar. E olha eles aqui, quinta-feira no culto ao Senhor. Lídia também, mas Lídia já é mãe, né, Lídia? Então, Lídia já está trazendo a sua filha Lisa, está lá no ensaio agora, né? Lídia, aliás, é filha de um querido irmão que já está com o Senhor, o irmão Israel. Né? O povo, uma família muito querida. E chegará o dia, né, Lídia, em que o Senhor chamará nossos pais, chamará a mim, chamará a Lídia, e os nossos filhos terão recebido ensino suficiente para permanecer aos pés do Senhor. Eu preguei na igreja de campanha, a igreja em que seus avós foram fundadores. E lá eu ouvi testemunhos sobre os seus familiares, Lídia. Lídia é a 3ª geração de crentes, né? Está aqui. A filha já é a 4ª geração. Meus irmãos, nós precisamos nos perguntar se nós temos dito aos nossos filhos que a igreja é o melhor lugar do mundo para que eles estejam. Talvez nós estejamos permitindo que eles acreditem que o cinema, o restaurante, o estádio são melhores do que a igreja. Esses outros lugares podemos e devemos frequentar, mas nenhum deles é tão especial quanto a presença na vida da igreja. Seu filho tem Bíblia, você deu a Bíblia de presente, fez uma dedicatória e deu aquilo de presente assim no aniversário, no Natal, numa data especial para que ele entendesse que a Bíblia é um grande presente. O culto doméstico, talvez você tenha dificuldade de juntar todo mundo todo dia, mas um dia na semana tem acontecido. Irmãos, a Bíblia produzirá uma família temente a Deus. É o que a palavra de Deus nos diz. Isso é um refúgio para os seus filhos. É o temor do Senhor. É conhecer e vivenciar a palavra do Senhor. A Bíblia marca a vida dos filhos. Porque um dia quando eles tiverem que enfrentar o tentador, o mundo mau e as pessoas mal intencionadas, tudo que nós ensinamos da palavra terá feito sentido finalmente na vida deles. Irmãos, e Satanás os tentará.
Satanás tentou Jesus. Por que Satanás me excluiria ou os meus filhos das más intenções dele? Eles estarão preparados? Vejam o que nos diz Provérbios 20, verso 7. O justo anda na sua integridade. Felizes lhes são os filhos depois dele. Que bênção, irmãos. Quero manter mais um pouco esse versículo para que os irmãos reflitam sobre isso. O justo anda de modo íntegro, anda na presença de Deus. E haverá felicidade para os filhos que virão depois desse homem que anda de modo íntegro. Creia nisso, acredite nisso. Talvez hoje o seu filho, no momento do culto doméstico, ele entre com outro assunto. Irmãos, eu lembro-me que quando meus filhos eram pequenos, nós ouvimos pedidos de oração pela galinha pintadinha. Você sabe quem é a galinha pintadinha? A galinha azul, muito bonitinha, de desenho animado. E a minha filha disse, pedidos de oração no culto doméstico, né? Vamos orar. E aí eu falei, vamos orar por tal pessoa. A Samila disse, vamos orar por tal pessoa que eu também conheço. E aí ela disse, eu queria que vocês orassem pela galinha pintadinha. E nós tivemos que segurar o riso. E nós tivemos que nos segurar, irmãos, e dizer, vamos orar por todo mundo que precisa, né? Meus irmãos, haverá um momento em que fará sentido para o filho que talvez diga, por que eu tenho que ir de novo no ensaio? Mas hoje eu não queria ir para a escola bíblica. Chegará o dia em que ele dirá, agora eu sei por quê. Meu pai e minha mãe insistiram. Meu pai e minha mãe sabiam que o mundo que eu enfrentaria seria um mundo mau, um mundo que é profissional na arte de pecar contra o Senhor. Meus irmãos, nossos filhos entenderão no futuro porque nós falamos sobre a roupa que eles devem utilizar ou aquela que não devem utilizar. Eles entenderão porque em certos eventos não é conveniente que um crente esteja presente. Eles entenderão porque algumas palavras não fazem parte do nosso vocabulário. Eles entenderão um dia porque valorizamos tanto a Igreja de Cristo. Quando eu era um pré-adolescente, eu quis comprar fogos de artifício no período da festa junina. E a minha mãe disse não. E disse assim, não, porque você, de algum modo, reforçará uma festa que lá no Nordeste é talvez a principal do ano, é muito forte. É o tempo da idolatria. E ela ainda me disse, o seu tio, um tio meu que faleceu, irmão mais velho da minha mãe, perdeu 2 dedos da mão com isso aí. E eu fiquei chateado, fui tentado a comprar e usar aquilo na ausência dela, mas, irmãos, aquilo ficava na minha consciência. E se eu estiver cooperando com uma festa idólatra? E se para o meu aprendizado o Senhor permitir que eu perca 2 dedos como meu tio? Eu acabei que não comprei. E passou aquela vontade. Ela foi muito firme. E eu sou muito grato a Deus porque ela foi firme em dizer não. Aliás, irmãos, bons profissionais que falam sobre instrução aos filhos dizem que durante a infância o que se espera é que os pais digam muitas vezes não, muito mais do que dirão sim. É isso mesmo, Noel. Parece estranho, irmãos, mas o que se espera dos pais é que eles falem muito mais não para os filhos do que sim. Porque então chegará uma época em que eles dirão mais sim do que não. Porque terão aprendido, porque terão maturidade. Utilizar a Bíblia em casa é um hábito que pode preservar a nossa fé, preservar nossos familiares nestes dias maus e preparar filhos, netos, sobrinhos, a nova geração, para conhecer a Bíblia e para aplicá-la ao seu viver. Irmãos, pode se tornar um hábito. A leitura da Bíblia, a utilização da Bíblia pode se tornar um hábito saudável e diário. Eu quero convidar você a orar por isso e pedir ao Senhor que te ajude a manter esse hábito, você que tem tido já como um hábito cristalizado em sua vida, mas você que ainda tem tido dificuldade, pedir ao Senhor que te dê poder para que seja um hábito, não um encontro
de tempos em tempos. Não uma utilização dos cultos aqui com a igreja reunida, mas um hábito. Abrir, ler e compartilhar com aqueles que estão à sua volta. Um dos momentos mais felizes que tenho tido com os filhos é quando eles perguntam alguma coisa sobre a Bíblia. Outro dia um deles disse assim: eu me preparei, respondi as perguntas lá na escola bíblica, aí alguém disse assim: mas também você é filho do pastor? Eles acham, papai, que todo dia a gente fica aqui em casa estudando a Bíblia. Não é bem assim, não. Eu estudei, eu me esforcei, mas é muito gostoso, né? Quando um filho diz: eu estou com uma dúvida acerca da Bíblia. Irmãos, algumas dúvidas que me fazem dizer: olha, agora eu não teria como dar a resposta completa. Me deixa estudar, daqui a pouco eu dou a resposta. Porque algumas perguntas são muito, mas muito desafiadoras. Mas isso é altamente recompensador. O que a igreja está fazendo nesse momento é pensar com você hábitos bíblicos. E é claro, meus irmãos, que dentre esses muitos hábitos, o hábito da utilização da Bíblia em casa precisa ser muito valorizado. Deus, pois, nos ajude, Deus nos abençoe a vivenciarmos este saudável hábito.